Oi pessoal, tudo bem? Sacerdotisa Aline. Hoje eu venho trazer no diário de uma sacerdotisa. Será que Padilha é o diabo? Me conta aí, quais os perrengues que você já passou com a sua pombogira? Vamos começar o vídeo? Bom, eu decidi, trazer esse diário de uma sacerdotisa para mostrar as minhas vivências e como, uma sacerdotisa tem uma vida normal, como qualquer outro ser humano. Nós passamos por perrengues, desafios humanos, como qualquer outra pessoa, e principalmente o pessoal aí, o meio da espiritualidade, quando começa o seu desenvolvimento mediúnico, surgem muitas dúvidas no caminho, principalmente sobre pombogira, sobre Exu. Algumas pessoas ficam se questionando, como um dia eu também já me questionei: Exu é o diabo, Exu não é o diabo, pombogira é a mulher de Lucifer, não é a mulher de Lucifer. E eu vou contar para vocês uma história que foi muito, muito tempo atrás, bem no começo da minha trajetória espiritual. Bom, e aí eu falo isso porque hoje em dia, deixa eu tirar esse fio de conta para não trazer nenhum ruído. Meu brinco caiu, mas eu vou colocar ele. Eu não vou fazer esse vídeo sem brinco, sinto muito. Meu cameraman tá me olhando, que é o meu marido. Bom, e aí o que eu acredito que, para começar, é importante que muitas pessoas perguntam, fazer o culto ancestral, praticar o culto ancestral, o culto a Exu, o culto a Pombogira, os seus ancestrais, caboclo, enfim. O que muda na nossa vida? No meu caso, e é o que eu ensino, e é o que eu passo para meus filhos de axé, a maturidade. É você entender que os desafios da vida vão acontecer porque são desafios humanos, é a sua experiência. Mas quando um problema chega até você, cara, não tem por que você correr ou fugir. Você tem que ter o quê? Uma mentalidade aberta, estratégias, olhar para aquilo e falar, bom, tenho que resolver, tenho que trazer solução para esse desafio. É claro que nós temos modus operantes, todo sacerdote tem ali suas práticas espirituais que te ajudam a ter o apoio do seu ancestral, a ter apoio da sua espiritualidade, a passar por esses desafios. Muitas vezes nós vamos para um oráculo e ali passa que você tem que fazer uma determinada oferenda, um ebó, algo para o seu caminho. E é uma força realmente que você vai conseguir passar por aquilo, muitas vezes até despercebido, sem fazer muita tempestade no copo d'água. Você vai conseguir ter equilíbrio, tá? Mas enfim, vamos lá para falar como começou essa relação entre Aline e Dona Maria Padilha. No podcast que eu participei, isso não é podcast, toda a minha trajetória espiritual, depois vocês dão uma olhada lá. Mas enfim, o vídeo é algo específico de como começou essa relação com Maria Padilha. Gente, para mim, não foi nada romântico, não foi nada agradável, não foi nada legal, tá? Hoje, realmente, eu sou muito devota, eu tenho uma lealdade, uma cumplicidade, eu tenho muito respeito por esse espírito, até porque boa parte de quem eu sou hoje, a mulher a qual eu me tornei, a sacerdotisa a qual eu sou, vem dos aconselhamentos, do direcionamento dela no meu caminho. Então hoje a nossa relação 2025 é maravilhosa, mas nem sempre foi assim, tá? Teve muitos desafios nesse caminho, muitas coisas super engraçadas, e boa parte delas eu vou estar dividindo com vocês nesse diário. Nós tínhamos um grupo de jovens, eu tinha ali 18 anos, então nós se reuníamos em uma sala comercial e o nosso sacerdote era o Jean, ele tinha mais conhecimentos, então ele ficou com o título de sacerdote, tá? Nós escolhemos ele como nosso líder. E aí ele vinha com toda a trajetória dele do kardecismo, então o que ele colocava de prática e de conhecimento era o que ele sabia e nós seguíamos isso, tá? Porém, com o tempo, ele começou a fazer o sacerdócio dele, com a Mônica, e começou a trazer essas novas práticas para dentro da casa. E até então tudo bem, estava tudo legal, nós tínhamos ali o conhecimento de preto velho, caboclos, herês, baianos. Na minha cabeça, eu tinha plena certeza que nós éramos trabalhadores da luz, não tinha tanto contato, pelo menos a gente tinha muito pouco conhecimento, esclarecimento sobre de fato quem era Exu e de quem era Pombogira. E aí ele abre uma casa espiritual, saímos da sala comercial, ele abriu um templo e fomos todo mundo para lá com novos adeptos, ok? Até então tudo bem, coloquei minha roupa branca,
reuni com os meus amigos, né, com os meus irmãos de fé, que hoje são meus filhos de axé, que estão comigo há muitos anos. Olha, eu tô falando e tô lembrando do passado. Confesso a vocês que eu já comecei a dar uma surtadinha, porque quando eu cheguei, estava tudo apagado, só a única luz que tinha era a luz das velas. E tinha uma lâmpada vermelha ali no centro, ali, né, no meio, onde acontecia a gira. Bom, enfim, já comecei a ficar meio cismada, né, olhando tudo aquilo, já não concordando mentalmente aqui, ó, já cantando músicas do Lázaro, para quem não conhece. Sabe aquela música lá? Eu te amo tanto, tanto, tanto. E chamo o nome de Deus porque eu, com certeza, era uma trabalhadora da luz. Aquele ambiente que, no meu ponto de vista, não era de Deus, era do diabo. Um lembrete. Nós incorporávamos ao som de um rádio, né? Tinha um CD e tocava as músicas ali e nós incorporávamos dentro dessa vibração. Não existia atabaque, tá? E aí, quando começa, né, quando ele inicia a gira, que foi uma gira fechada, eu avistei 3 atabaques. E aí eu já comecei a pensar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esses atabaques, luz apagada, só na vela, alguma coisa tem de muito errado. Uma brilhante ideia de olhar para os meus irmãos de fé, que são meus filhos hoje, e falar, olha, é sério, vamos meter o pé daqui. Vai dar ruim, escutem o que eu tô te falando. A minha brilhante ideia foi sair de fininho, meter o louco e vazar. E aí, né, minha filha Marcela vira e fala, mas por que a gente iria embora? Eu falei, pelo amor dos deuses, você não tá enxergando que com certeza eles vão fazer algum sacrifício aqui. Você ouviu ele falar que hoje vai ter um culto de pombogira? Mulher, vamos embora, isso daqui não é de Deus, nós vamos compactuar com esses seres da treva. E ó, tá? Vinculados, pactuados, selados com cabrunco. Não tem mais volta. Quando morrer, te cuidem, você vai ver. Começou o coro da tabaco, tac, 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 toca, e palma daqui, palma dali. Aí eu já fiquei constrangida de meter o pé, fiquei, né, na palminha, e me sacam uma cantiga. Bordão de ferro, cadeado de madeira. Senhor Jesus, livrai-me com toda a força desse mal. Não contente, abriram uma porta e eu escuto uma risada, uma gargalhada. Eu falei, pronto, gira, né? Ela tava lindíssima, né? Um vestido, uma saia toda de renda vermelha, uma blusa assim, sabe? Tipo ciganinha vermelha. Tava lindíssima, mas eu, né, dentro do meu julgamento, dos meus preconceitos. Mas você já era da Umbanda ali, você já praticava. Sim, porém, eu tinha todo o padrão de acreditar que a Umbanda, né, só trabalhava com o preto velho, com o caboclo, com o herê, porque era o que nós mais trabalhávamos. Nós tínhamos muitíssimo pouco contato com o Exu e muito menos ainda com o Pombogira. Então, e outra, as minhas crenças também, né, gente? Eu venho de uma família católica, então eu tinha um monte de coisas ali na minha cabeça. Isso pode, isso não pode, aquilo não pode. Enfim, quando eu vejo aquela mulher toda linda e formosa, com sua roupa, com sua risada, vinha atrás de mim e eu me esquivando. E ela ficava atrás de mim, né, com uma taça lá de champanhe, eu pensando, meu Deus, me ajuda, valei-me, Senhor, esse diabo de saia tá atrás de mim. E eu olhando assim pra cara da minha filha de axé com todos os julgamentos do mundo, né, tipo, me ferrei, vou prestar conta quando eu morrer, mas você também vai junto comigo e você vai prestar contas a Deus ali junto comigo. E aí ela olhou, gente, do nada, ela para assim, e ela meio que me deu uma encurralada assim na parede, ela olhou dentro do meu olho. Cara, eu senti um frio no meu corpo. Eu não sei como falar. Era uma vontade que eu tinha de gargalhar, de rir, mas era uma coisa assim, da minha alma, era uma coisa animal, que eu tinha vontade de soltar. Enfim, e aí depois que passa tudo aquilo, encostou um rapaz, ele estava incorporado com Exu Marabô, e eles começam uma dança sincronizada, né? Ela de Pombogira, até então eu não sabia quem era, e ele com Exu Marabô, e era uma coisa, gente, que foi me envolvendo, e por minutos ali eu deixei o meu preconceito de lado, e eu comecei a me entregar àquela energia, aquela força, e quando eu menos espero, eu já estava ali com toda aquela vontade de gargalhar. Porém,
Os meus guias espirituais no começo, quando eu incorporava, eles não falavam, né? Não tinha ainda ali toda aquela desenvoltura, por medo, por insegurança, todo aquele começo da mediunidade, você fica na dúvida se é você, se não é você, se você tem que mudar a voz, se não tem que mudar a voz, então, enfim. E aí eu fui, né, me envolvendo ali dentro daquela energia, fui permitindo mesmo ser conduzida, e foi, cara, foi mágico, foi assim o meu primeiro contato com ela. Me emociona lembrar desse passado, por mais que é engraçado, mas me emociona. E aí, antes de sair, a pombogira olha para mim e fala: olha, pelo menos uma rosa sequer, começa a entregar para ela, porque sua história com ela é muito grande. Ela tem muito para te mostrar, mas você tem que permitir. Gente, isso tem mais de 20 anos e é uma lembrança muito boa, muito boa. Eu voltei, né, para minha casa, vim o trajeto ali calada, porque a imagem daquela mulher vestida não saiu da minha mente. A palavra que eu tenho para resumir é encanto. Eu estava encantada, eu estava realmente encantada, curiosa, para entender aquela energia, aquela força, aquela coisa que vinha de dentro e que eu não tinha compreensão. Hoje eu entendo, eu tinha medo. E é normal, até porque nós temos medo do que nós não conhecemos. É um sentimento humano, é normal ter medo. E esse era o sentimento, eu estava com medo, mas eu estava curiosa, eu estava encantada e eu vim calada, só pensativa. É isso, para não ficar muito longo, eu vou fazer o vídeo parte 2, falando para vocês como foi a minha primeira oferenda, porque até então eu fui orientada a entregar uma rosa, e eu vou compartilhar com vocês na parte 2 como foi essa entrega, lembrando que eu não sabia o nome da minha pombogira, eu não sabia que era Maria Padilha, mas eu senti algo que mexeu com as minhas emoções, mexeu com os meus medos, com a minha sombra, e isso é a energia de pombogira. Então você aí que está me escutando, se você já sentiu essa energia e muitas vezes você não sabe o que é, procure compreender a sua energia feminina, a energia de pombogira, a energia do culto à grande mãe, à grande deusa. Axé.